paz, irmãos e irmãs. Mais um prazer estar de novo na presença de Deus com todos e todas. Nesse momento de início de culto, vamos fechar nossos olhos, orar a Deus. Senhor Deus, muito obrigada, Senhor, pela oportunidade de estarmos reunidos, ó Pai, e podermos, Senhor, aprender mais a Tua Palavra, podermos, Senhor Deus, ler a Tua Palavra e engrandecer o Teu nome, Te louvar, Te adorar, Senhor, que nós possamos sair, Senhor Deus, que nós possamos ser ministrados, Senhor Deus, nesse culto, Senhor Deus, que nós possamos ter o nosso coração quebrantado, ter o nosso coração transformado por Ti, pelo Teu Espírito Santo, Pai. Abençoe, Senhor Deus, cada pessoa que está assistindo, ó Pai, cada pessoa, Senhor Deus, e cada família que está assistindo nesse momento, Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa tocar cada vida, Senhor Deus, e cada um e cada uma, Senhor Deus, que nós possamos ser transformados por Ti, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Vamos ler a palavra do Senhor que se encontra no livro de Salmos, Salmo 105, a partir do verso 1, vai dizer o seguinte: Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos de seus lábios. Vós, descendentes de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor, nosso Deus. Os seus juízos permeiam toda a terra. Lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez com Isaac. Amém? Esse texto ele vai nos falar sobre como Deus é grande, como nós podemos louvar ao Senhor, adorar ao Senhor e engrandecer o nome dele, porque ele é um Deus de aliança, ele é um Deus que não falha, ele é um Deus que lembra da sua aliança perpetuamente, da aliança que ele fez com Abraão, da aliança que ele fez com Jacó e da aliança que ele faz conosco também. Deus é um Deus de alianças, Deus é um Deus de poder, Deus é um Deus que faz maravilhas, que faz conhecida a sua voz, que faz conhecida a sua presença em toda a terra. Nós estamos aqui para louvar ao Senhor, nós estamos aqui para engrandecer o seu nome, nós estamos aqui para reconhecer também que nós precisamos da sua graça e da sua misericórdia, porque nós somos pecadoras e pecadores. Nós necessitamos da graça de Deus e nós necessitamos da misericórdia dele. Nós necessitamos que ele nos mostre os seus caminhos e que ele se lembre da aliança que ele fez conosco, da aliança que ele fez com a nossa família, da aliança que ele fez conosco quando enviou seu filho Jesus e quando Jesus morreu naquela cruz para nos salvar. Vamos louvar o Senhor, vamos engrandecer o seu nome com alegria, com poder, sabendo que Deus é um Deus de maravilhas, sabendo que Deus é um Deus que nos ensina e que nos ama acima de tudo e quer o nosso melhor. Vamos fazer conhecido o nome dele, vamos cantar salmos, como diz o próprio salmo, né? Louvai ao Senhor com salmos, louvai ao Senhor com a sua oração, com a sua canção, louvai ao Senhor com uma poesia, louvai ao Senhor da sua maneira, mas louvai-o de todo o seu coração. Nós estamos aqui para louvar ao Senhor de todo o nosso coração, para louvar ao Senhor e engrandecer o seu nome por todas as maravilhas que ele tem feito em nossas vidas e por tudo aquilo que ele ainda vai fazer. Amém? Feche seus olhos nesse momento, vamos orar mais um pouco ao Senhor. Senhor Deus, nós te damos graças, ó Pai, pela tua misericórdia, nós te damos graças, Senhor, pelas maravilhas que tu tens feito em nossas vidas e na vida das nossas famílias, Senhor. Senhor Deus, nós queremos te louvar, nós queremos engrandecer o teu nome, Senhor Deus,
Pai, seja através de um cântico, seja através de uma oração, seja através de uma poesia, seja através da maneira que for, Senhor, mas que nós possamos te adorar de todo o nosso coração, Senhor. Nós reconhecemos que só Tu és o Senhor das nossas vidas, só Tu és o nosso Pai, Senhor, só Tu és aquele que pode nos transformar, aquele que pode, Senhor Deus, nos resgatar, Senhor Deus, da onde nós estamos, ó Pai. Senhor Deus, também nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, ó Deus, nós reconhecemos que nós somos falhos, que nós somos pecadores e pecadores, ó Deus, e que nós necessitamos da sua graça e da sua misericórdia, Senhor. Tem misericórdia das nossas vidas, ó Pai. Perdoa os nossos pecados, sejam eles em atos, em palavras, em pensamentos, ó Deus. Mas perdoa-nos, ó Pai. Pai, nós reconhecemos que sem Ti nós não podemos viver. Nós reconhecemos, Senhor, que sem a sua graça, sem a sua misericórdia, nós não somos nada, ó Pai. Derrama sobre nós, Senhor, o Teu perdão. Derrama sobre nós, Senhor, a sua graça e a sua infinita misericórdia, Deus. Que hoje nós possamos ser transformados por Ti, que hoje nós possamos ouvir a Sua voz falando aos nossos corações e que nós possamos nos alegrar, que nós possamos nos quebrantar e que nós possamos, Senhor, dar o nosso melhor louvor a Ti, ó Pai. Paizinho, que faça, Senhor Deus, a Tua vontade nesse momento, Senhor. Faça, Senhor Deus, o Teu querer sobre as nossas vidas, sobre a vida das nossas famílias, ó Deus. Senhor, Tu és o nosso Pai, Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Salvador, Senhor. Tu és, Senhor Deus, aquele que nos guia e aquele, Senhor Deus, que tem o melhor para as nossas vidas, ó Pai. Derrama do Teu Espírito Santo sobre nós, derrama do Teu Espírito Santo sobre as nossas famílias, ó Deus. Dá-nos discernimento da Tua palavra, dá-nos entendimento, Senhor, daquilo que Tu tens para as nossas vidas, ó Deus. E abençoe, Senhor Deus, cada um e cada uma, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Vamos louvar o Senhor com alegria nesse momento, que nós possamos ter certeza e nos alegrar de que Deus nos perdoou, de que Deus é um Deus de amor, um Deus de misericórdia, que Ele está olhando por nós e nos guiando, derramando sobre nós o Espírito Santo. Vamos louvar o Senhor com alegria nesse momento, amém? Graças e paz, irmãos, mais uma vez estamos reunidos na presença do Senhor Jesus para adorá-lo. Hoje, como vocês podem ver, eu estou num cenário diferente, um ambiente diferente. Estou na minha igreja local. E hoje eu tive fui tocado, na verdade, pelo Espírito Santo para vir para esse lugar, um lugar especial para mim. E para nós lembrarmos do tempo bom que nós temos vivido aqui. Para que o Espírito Santo de Deus continue renovando as nossas esperanças. Que em breve a gente esteja junto de novo. Mais uma vez, como de costume, quero convidá-lo a, junto comigo, junto conosco, você que está entrando nessa live agora, você que está nos acompanhando online, que você comece a entrar nesse espírito de adoração ao Senhor, que o Espírito Santo de Deus comece a habitar no seu coração, que seja liberado o sopro do Espírito Santo sobre você, sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre o seu lar. Que seja derramada uma glória abundante do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Que nesse dia você possa ser tocado, ser cheio do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Que o Espírito de Deus que habita em mim possa habitar também em você, no seu lar, na sua família. É isso que nós queremos nessa noite. Então vamos adorar, vamos bendizer o nome do Senhor, porque Ele é santo. Santo, é digno de receber todo o louvor, toda a honra, toda a glória. Tu és adorado, Jesus. Tu és adorado nesse lugar, Pai. Tu és adorado em todos os lugares, Senhor. Toda a terra te adora, toda a terra te exalta. Por isso estamos aqui para bendizer o Teu nome, Senhor, para louvá-lo. Tu és santo, Tu és majestoso, Senhor. Que seja liberado o Teu Espírito Santo sobre todos os cantos dessa terra, Senhor. Senhor, vai de encontro, Pai, a cada coração, a cada vida, a cada alma, Senhor. Derrama uma porção majestosa da Tua glória, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Nós declaramos que, Pai, estamos crucificados contigo, Senhor. Hoje, Pai, que estás entre nós, não vivemos, Senhor, mas segundo, Senhor, as nossas vontades, mas
sermos as suas. Tu és, Senhor, exaltado. Tu és o Pai misericordioso. Nós chamamos, Jesus, nós chamamos. Já estou crucificado com Cristo, e agora vivo não mais eu. Já estou crucificado com Cristo, e agora vivo não mais eu. Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive em nós, aleluia. Tu és bem-vindo aqui, Jesus. Já estou crucificado com Cristo, e agora vivo não mais eu. Já estou crucificado com Cristo, e agora vivo não mais eu. Mas Cristo vive em mim, aleluia. 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 Pois Cristo vive em nós, pois Ele vive em mim, e por isso eu clamo, e por isso eu chamo, e por isso eu dobro meus joelhos diante da Tua majestade. Levarei eu também minha Tu
agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Bendito seja o Teu nome, Cordeiro Santo de Deus. Por Tua bondade, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, pela Tua infinita paz. Continue, Senhor, manifestando a Tua glória sobre as nossas vidas. Em nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Que o Senhor continue derramando o Teu Espírito Santo, Pai, sobre cada um de nós, sobre cada família, cada lar, cada pessoa, Senhor, nesse Brasil. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Fique na paz. Um abraço, queridos. Uma boa noite na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com imensa alegria que estamos aqui novamente para compartilhar a palavra do Senhor. Essa palavra que nos fortalece, que nos edifica, que nos coloca de pé e que nos conduz à eternidade. Meu irmão e minha irmã, hoje nós vamos abrir nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, do verso 1 ao 18. E vamos falar um episódio, vamos contar um episódio da história da vida de Pedro. O título é Herodes persegue a Tiago e a Pedro. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada Tiago, irmão de João. Vendo ser isso agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias e sentinelas à porta, guardava o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele ao lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te, calça e sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Pedro é livre da prisão. Então, saindo, seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro,
que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu o postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram: estás louca. Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo, Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calasse, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciai a isso a Tiago e aos irmãos, e saindo retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido com Pedro. Meu irmão e minha irmã, o texto começa dizendo: passado por aquele tempo mandou o rei Herodes. O texto começa dizendo por aquele tempo, porque por aquele tempo era tempo de festa. Era tempo de festa dos pães asmos, era tempo de festa da Páscoa. A cidade estava lotada. Eram 2 períodos de festa, com um emendava no outro, e vinha pessoas de todos os lados, de todas as nações da época, os que eram convertidos, não é, ao judaísmo, e os irmãos aqui, os cristãos convertidos, estavam também no templo, porque eles continuavam a ir ao templo e a ter aí os seus momentos dos seus tempos litúrgicos, como antes. Eles não deixaram essa prática, né, de celebrar aí os tempos litúrgicos dos costumes judaicos, né? E então, como nós hoje, gente, continua celebrando a Páscoa, né? Eles tinham o tempo do tabernáculo, o tempo litúrgico do tabernáculo, festa dos tabernáculos, festa do Pentecostes, festa dos pães asmos, né? Festa da Páscoa, enfim, todos esses tempos eles estavam lá, mas o que a gente quer aqui chamar a atenção é que era tempo de festa. Então Herodes pensou: mandou matar o Tiago, e viu que o Tiago morto agradou a cúpula judaica, então ele planejou também matar o Pedro, planejou também colocar o Pedro na cadeia, não é? Mas por que ele planejou colocar o Pedro na cadeia? Porque ele disse: não posso matar o Pedro agora no meio dessa festa, no meio desse alvoroço, porque Pedro era uma liderança muito importante. Ele era uma pessoa importante para a sociedade, porque ele usava os dons que o Senhor havia dado para ele para ajudar a sociedade, para colaborar com o seu próximo, curando, libertando, salvando, não é? Conduzindo para o caminho bom. Aquele que estava indo para o caminho errado, Pedro levava a palavra, trazia para o caminho certo, as vidas eram transformadas e as pessoas, ele começou com essas atividades, não é? Colocando o seu dom à disposição da sociedade, as pessoas começaram a ficar cativadas por ele. Então Herodes disse: prende-o durante o tempo da festa, durante o período todo da festa, deixa ele preso. Quando terminar a festa, nós pegamos ele e vamos colocar diante da cúpula judaica e vamos mandar matar. Então o povo já terá ido, eles nem vão ver. Quando souberem, já acabamos com esse camarada que é a liderança forte desse grupo chamados do caminho. E aí a gente para esse movimento. O Herodes pensou que ia parar o movimento, mas ele mal sabia que ele estava, na verdade,
se levantando contra um servo do Senhor, que ele estava se levantando contra um ungido de Deus e que não ia dar bom, e que ele ia ser derrotado e que o Pedro ia ser vitorioso. E diz o texto que enquanto Pedro estava na cadeia, o Senhor levantou a igreja, levantou em oração, e o Senhor despertou a igreja, de forma que eles oravam incessantemente pela vida de Pedro, para que o Senhor o libertasse da cadeia. E enquanto eles oravam, não é? Enquanto eles buscavam, eu entendo que um orava, outro, um terminava a oração, outro começava, e aí, todos eles estavam congregados, orando sem parar. Então diz o texto que quando, na véspera de Pedro ser colocado diante dos judeus para ser morto, condenado e morto, o Senhor manda um anjo na madrugada ir lá. A gente leu aqui no texto que eram 4 escoltas de 4 soldados. Eram 4 vezes 4, eram 16 soldados para fazer escolta para uma pessoa só. Humanamente falando, Pedro não tinha chance nenhuma de sair de lá, fora que os pés e as mãos de Pedro, as mãos estavam acorrentadas e os pés acorrentados. Então, tinha um povo que orava, tinha um povo que clamava, que a oração quebra, derruba as barreiras e quebra os grilhões. E estava lá clamando: Senhor, dá, Senhor, uma chance, liberta o Pedro, Senhor, faça algo. E o Senhor ali trabalhando em prol de libertar o Pedro. Diz o texto que que o anjo chega e cutuca o Pedro, que ali estava dormindo, que ali estava descansando, mesmo em meio a circunstâncias difíceis, mesmo sabendo que estava para ir para a morte, mas ele confiava no Deus que ele entregou a sua vida, e por isso ele podia dormir e descansar em paz dentro daquela cadeia, escoltado por 16 soldados, mas ele dormia, e dormia profundamente, que o texto diz, profundamente, porque ele teve que cutucar. O texto diz que o anjo deu um solavanco, cutucou, despertou. Então ele estava dormindo profundamente, não estava só dando uma cochilada. E diz: levanta, veste. Quando ele diz desperta, as algemas caíram as cadeias e os grilhões foram derrubados dos pés. E ele disse: rápido, vamos, calça a sandália, veste, põe a capa e vamos comigo. E então Pedro, ainda meio ensonado, totalmente ensonado, achando que estava tendo uma visão, sai com o anjo acompanha ele, passa pela porta da frente, passa pelo portão que dá de frente para a rua e vão embora, rua fora. Chega uma altura da rua, o anjo deixa Pedro, some, desaparece. Pedro cai em si e Pedro diz: verdadeiramente o Senhor mandou um anjo para me socorrer. Verdadeiramente o Senhor mandou um anjo para me livrar das mãos de Herodes. E aí o Espírito Santo toca na mente e coração de Pedro e vá na casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, vá lá. O anjo, o Espírito Santo sabia que eles estavam orando pelo Pedro e põe na mente e coração de Pedro para que ele fosse lá. Chega lá, ele bate no portão, vem a empregada da casa, a Rode, atender aquele portão e fica desesperada, tão alegre quando vê o Pedro e sai correndo. Eles falam: você tá louca, Pedro não tá aí não, é o anjo dele. E ela diz: tá, enfim. Pedro, desesperado, continua batendo no portão, com medo de soldado virem atrás dele, pegar ele de novo, não é? E aí a gente vê, eles estavam orando, clamando ao Senhor, pedindo para que o Senhor libertasse o Pedro, e não acreditaram quando a bênção chegou. E muitas vezes é assim que acontece com a gente, né? Às vezes a gente está clamando por uma situação tão difícil, às vezes a gente está clamando vivendo uma circunstância tão avassaladora, e quando a vitória chega, a gente fala: Senhor, não é verdade, Senhor, não acredito, né? Mas a gente está orando, mas a gente está clamando, e na hora, muitas vezes, que a bênção chega, a gente fica
tão atônito como ficaram aqui os discípulos, que não conseguem acreditar que está vendo a vitória na frente. É assim que o Senhor faz, meu irmão, minha irmã. Então, o Pedro pega e fala para eles, conta para eles, né, como o Senhor o libertou daquela cadeia, como o Senhor fez para tirar ele de lá. E aí fala, vai avisar a Tiago e a todos os irmãos que o Senhor respondeu à oração, que a oração derruba as cadeias, quebra as cadeias e derruba os grilhões. Eu estou aqui parafraseando, meu irmão, minha irmã, assim como na vida de Pedro, não é? Muitas vezes aconteceu na vida de Pedro, muitas vezes acontece nas nossas vidas, né? Nós estamos mergulhados em uma circunstância difícil, parece que não tem saída, parece que olha para um lado, olha para outro, não vê saída. Meu irmão e minha irmã, muitas vezes Satanás, ele planeja dia e noite destruir a vida dos filhos de Deus, não é? Mas o Senhor, às vezes ele está planejando um plano mirabolante. Eu vou destruir aquela mulher, vou destruir aquele homem que diz que é servo de Deus, vou acabar com a vida dele. Mas enquanto Satanás, enquanto Herodes, né, simbolizando aí Satanás, simbolizando o inimigo das nossas almas, está planejando um plano de morte para a vida de cada um de nós, o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus, ele está planejando ele tem um plano de vida e vida com abundância para nós e para a nossa casa. Meu irmão e minha irmã, não importa as circunstâncias que nós estamos vivendo, cada dia mais está difícil, cada dia mais as coisas estão ficando complicadas, não é? A gente está vendo mais angústias, mais tristezas, mais dores, mas nós sabemos, assim como Pedro sabia, que nós temos um Deus em que nós podemos confiar. Então, nós podemos descansar nele, nós podemos colocar os nossos cuidados nas mãos dele, que ele vai, assim como na vida de Pedro, mandar um anjo para quebrar as cadeias e derrubar as cadeias e quebrar os grilhões. Meu irmão e minha irmã, não vamos nos intimidar diante das circunstâncias, não vamos intimidar diante da situação, mas aqui esse sermão, com esse sermão, o que nós queremos trazer é dizer o seguinte, que a oração faz toda a diferença. A oração fez toda a diferença na vida de Pedro. E a oração faz toda a diferença nas nossas vidas. Meu irmão e minha irmã, diz o texto que havia oração incessante, sem parar. Meu irmão e minha irmã, diante da luta, diante das circunstâncias, não vamos nos desanimar, não vamos desistir da oração, porque a oração é a chave. Buscar ao Senhor, orar, colocar aquela situação que parece que não tem jeito, colocar a situação que parece que não vai ter mais solução. Parece que o mar já nos engoliu, não é? Vamos colocar aquela situação diante do Senhor, porque os irmãos aqui, eles não se intimidaram diante da situação. Pedro foi para a cadeia e eles foram para o joelho. Pedro estava lá, a festa durava de 14 a 21 dias, assim, certamente 14, que era 7 de pães asmos, 7 da Páscoa, mas às vezes prolongava, ia 21 dias, enquanto a festa não terminou. O Pedro não saiu da prisão, e enquanto Pedro não saiu da prisão, aquela igreja não deixou de orar. Meu irmão, minha irmã, a chave da vitória, a chave do sucesso está na oração. Está na oração, está no joelho dobrado, está na intercessão, aleluia. Está em nós crermos que quando nós orarmos, o Senhor vai fazer. Quando nós orarmos, o Senhor vai resolver. Quando nós orarmos, o Senhor vai curar. Na hora dele, como ele quiser. Mas ele vai fazer, porque ele é Deus. Ele é Deus que cuida de nós. Ele é Deus que quer o melhor para nós. Ele é Deus que não quer nos ver sofrendo. E embora nós passamos por tribulações, nós sabemos disso, mas ele quer o nosso melhor. Meu irmão e minha irmã,
diante deste texto, nós colocamos, o Senhor nos deixa aqui um desafio e nós colocamos diante do Senhor os nossos corações e vamos dizer para Ele: Senhor, eu me sinto desafiada, adiante das circunstâncias, eu colocar o meu joelho no chão, circunstâncias mais difíceis que for, qualquer uma que for, mas eu confiar em Ti e crer que através das orações, através da busca incessante a Ti, o Senhor vai me dar vitória. Meu irmão e minha irmã, hoje nós temos essa oportunidade, né, de chegarmos à mesa do Senhor. Hoje é dia de Santa Ceia. Chegarmos até a mesa do Senhor e dizermos para Ele: ó Senhor, aqui, aleluia, aqui estão, Senhor, as minhas dificuldades, mas as minhas dificuldades todas, que seja emprego, que seja relacional, que seja enfermidade, que seja o que for, ela está aqui, Senhor, diante de Ti, porque eu estou trazendo à memória o sacrifício do Teu Filho na cruz do Calvário por mim. E então aqui na Tua mesa, Senhor, eu deixo, Senhor, o meu fardo a Teus pés, aos pés da cruz, eu deixo o meu fardo, eu deixo as minhas preocupações, eu deixo as minhas inquietações, eu deixo as minhas inseguranças, meu irmão e minha irmã, que nós possamos vir até a mesa do Senhor nesta noite com o coração quebrantado e com a certeza, com a mente e coração convicto de que se nós orarmos, se nós colocarmos as nossas causas diante do Senhor e vivermos uma vida de oração incessante, não é que nós vamos ficar orando, só orando e sem fazer nada, não, mas oração sem parar, enquanto eu estou fazendo uma coisa, eu estou orando. Quando eu estou fazendo outra, eu estou orando. Enquanto eu estou caminhando, eu estou orando. Enquanto eu estou... qualquer coisa que eu vou fazer, eu estou orando e colocando diante do Senhor os meus problemas, o problema do meu irmão, o problema da minha irmã. Por isso, meu irmão e minha irmã, que o Senhor os abençoe e os guarde rica e abundantemente. Nós vamos orar. Senhor amado, na Tua presença, Senhor, nós estamos, Pai, colocando diante de Ti, Senhor amado, a nossa gratidão por essa palavra que o Senhor nos trouxe. Te pedir, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha sobre nós. Venha, Senhor, através do Teu Espírito Santo, colocar, Senhor, essa palavra na nossa mente e que ela possa ser, Senhor, entendida aqui no nosso intelecto e descer ao nosso coração para passar para a nossa prática. Que nós possamos, Senhor, assumirmos um compromisso contigo hoje, através, Senhor amado, do momento em que vamos trazer à memória o sacrifício do Teu Filho. Que nós possamos, Pai, em nome de Jesus, assumirmos um compromisso de oração incessante, porque a oração quebra as cadeias e derruba os grilhões. Pai, nos capacita, Senhor, nos capacita a viver, Senhor, a Tua palavra, nos capacita, Senhor, para que nós não sejamos somente ouvintes, mas sim praticantes. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém. Graça e paz, amado irmão, que essa palavra possa ter abençoado a tua vida. Neste momento eu quero te convidar para que você se ajunte aí com sua família. Pegue o seu pão, pegue o seu suco de uva ou a sua água, que nós estaremos consagrando pão e vinho e participando da ceia do Senhor, da mesa do Senhor. Pegue o seu pão, o seu suco ou sua água. Nós estaremos aí agora fazendo a oração de consagração. Feche os teus olhos neste momento. Toda glória seja a Ti, ó Pai onipotente, Pai nosso celestial. Obedientes à instituição de Teu amado Filho, nosso Salvador Jesus Cristo, nós realizamos aqui, diante de Tua divina majestade, o memorial que Teu Filho nos mandou celebrar, tendo na lembrança Sua bendita paixão e morte, Sua poderosa ressurreição e ascensão, rendendo-Te graças de todo o coração pelos inumeráveis benefícios que elas nos agraciam. E humildemente nós Te suplicamos, ó Pai misericordioso,
que nos ouças com teu Filho Jesus Cristo. Conceda-nos o Espírito Santo e, por tua infinita bondade, consagres o dom de pão e cálice, para que, recebendo-os segundo a instituição de teu Filho, nós sejamos participantes do seu abençoado corpo e sangue, para todos sempre. Amém. Amém. O memorial de Jesus Cristo, segundo 1 Coríntios 11, 23 e 25, vai dizer assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Meu irmão e minha irmã, a mesa já está preparada. Neste momento eu quero te convidar a comer do pão e beber do suco. Jesus. Amém. Feche teus olhos. Vamos orar novamente. Pai, muito obrigado. Nós queremos te agradecer pelo teu amor, pela tua graça abundante. Obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício naquela cruz por nós. Obrigada por nos dar e nos permitir participar da tua mesa, participar desse memorial, Pai. Obrigado pelo teu amor, essa graça infinita e abundante que nos alcança todos os dias. Obrigado pela tua misericórdia, Senhor Deus, que se renova sobre nós. Nós queremos te agradecer pelo teu infinito amor, Deus. Queremos, Senhor Deus, apresentar as nossas vidas diante de ti, Pai. Se há algo em nós, Deus, que é mal, nós te pedimos, Deus, neste momento, Deus, perdão pelos nossos pecados, Pai. Obrigado, Deus, porque este sacrifício nos permite, Senhor Deus, nos achegarmos até a ti. Nós louvamos ao teu nome e nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe a sua semana. Tenha uma semana mais que abençoada, em nome de Jesus.